Fala rapaziada, boa noite, tudo bem com vocês? Rapaz, tem um certo time aí no Campeonato Baiano, eu não quero falar nada não, eu vou deixar no ar, mas tem um certo time aí no Campeonato Baiano que não consegue vencer, hein, velho? Que não consegue vencer. É 0x0, é empate, é 0x0, é outro empate. Aí hoje sai na frente. Aí tem aquela capacice do Pablo, né? Substituto não. Foi expulso, vai lá, sai de campo, Vitória fica com um a menos, vai lá, toma um empate. E vou falar uma parada, ficou barato. Ficou barato porque era pro Vitória ter perdido o jogo de hoje. Pois é, era pro Vitória ter perdido o jogo de hoje. O Porto foi superior em relação ao Vitória na maior parte do tempo, na maior parte do jogo. Pois é, o grande Vitória, o grande time do Vitória, mais um empate do Campeonato Baiano e tá começando a se complicar, hein? Já já a gente vai chegar lá. Lembrando, hoje é o penúltimo final de semana sem Campeonato Brasileiro da Série A. Daqui a 2 finais de semana já começa o Brasileirão e no meio de semana do dia 29 já começa a primeira rodada da Série A, ou seja, a Série A está chegando, beleza? Bom, galera, é o seguinte, né? O Vitória, do Campeonato Baiano até agora, colocar a tabela em tela para vocês, ele tá em quinto lugar. Ele tem 3 partidas, empatou todas, não venceu nenhuma. Agora, olha o nível desse campeonato. Vai ter agora 2 jogos, né? Daqui a pouco, deixa eu conferir com vocês aqui. O Juazeirense pega o Jequié e o Atlético da Bahia de Alagoinhas pega o Bahia de Feira, né? Bom, olha o nível desse campeonato, galera. Só 4 times venceram até agora. O Galícia, o Porto, o Barcelona de Ilhéus e o Bahia. Só 4 times conseguiram vencer. Um desses times não é o Vitória. Aí vamos lá. Eu não vou ficar pesando a mão aqui no Vitória nesse início de campeonato. Por quê? Porque o Vitória não está jogando com o seu time principal. É óbvio. É claro isso para todo mundo, né? Vitória hoje entrou mais uma vez com a base. Inclusive, atletas da Copinha foram relacionados hoje. O Vitória que foi eliminado da Copinha pro Palmeiras, né? Enfim, velho. Então, não é pra você pesar a mão no início de temporada. Longe disso, tá? Inclusive, Rodrigo Chagas que tá treinando o time até agora, né? Não é nem Jair Ventura que tá no comando do Vitória. E vou falar, hein, velho. Já vou começar aqui criticando o Rodrigo Chagas. Cara, como é que o Vitória fez aquela loucura de tentar efetivar o Chagas no Brasileirão no ano passado, hein? Véi, hoje demora demais pra substituir, véi. A substituição do Vitória vai acontecer, deixa eu conferir com vocês aqui, ó, lá pros 70 e tralalau. Lá pros 76 minutos de jogo. Isso dá o quê? 30 do segundo tempo, né? Pois é. Então, ele demora demais pra mexer. E o Porto, ó, atacando. O Porto, ó, ameaçando. O Porto, ó, botando pressão no Vitória. Foi bola que passou com perigo pela esquerda. Chute que o goleiro defendeu, que passou pelo travessão. E aquele golaço de bicicleta, né? Cara, você não liga a TV no Campeonato Baiano num domingo, 4 horas, e você não espera ver um golaço daquele. Vou falar uma coisa pra vocês. O jogo foi até melhor do que eu imaginava, tá? Primeiro tempo foi uma merda, foi uma porcaria de dar sono. Só que isso você já espera de um jogo do Campeonato Baiano. Tipo, não é surpresa pra ninguém um jogo do Campeonato Baiano ser ruim, ser chato. Agora, no segundo tempo, foi um jogo muito melhor. Ainda mais porque o Porto começou a fazer alguma coisa, a atacar mais. E o Vitória fez uma péssima partida hoje, mais uma vez, no Campeonato Baiano. Assim, velho, colocar a tabela aqui em tela pra vocês mais uma vez, né? O Vitória tem 3 pontos, é quinto colocado. E eu parei pra pensar durante o jogo, né? Será que o Vitória, no próxima partida, já vai começar a colocar o time principal? E por que eu digo isso? Porque a diferença pro Bahia já é de 6 pontos. Já é de 6 pontos ali o gap, né? Do Bahia pro Vitória. Próximo jogo do Vitória é contra a Juazeirense. Deixa eu só conferir com vocês aqui. Juazeirense dentro do Barradão. Na próxima rodada, quarta-feira, às 7h15. Vamos lá. Vitória coloca esse time aí contra a Juazeirense. Esse mesmo time hoje contra a Juazeirense. Empata de novo no Barradão. Ou até perde. Acho complicado porque perder no Barradão para a Juazeirense, acho que já seria demais. Mas vamos lá. Não ganha o jogo contra a Juazeirense. Lembrando que a Juazeirense é a 9ª colocada do campeonato. Mas o Atlético de Alagoinhas e a Jacuipense também estão atrás do Vitória. E também o Vitória não conseguiu vencer essas 2 equipes. Então, não é parâmetro para nada, né? Enfim, o Vitória não vence a Juazeirense. Empata, vai. O Bahia tende a vencer a sua próxima partida contra o Barcelona de Ilhéus agora na terça-feira. E aí, velho, o gap pode ficar de 8 pontos. Só que ainda pior do que isso. Ainda pior do que isso. Na quinta rodada, a gente vai ter um Bavi. A gente vai ter um Bavi no Barradão, Vitória e Bahia. E, muito provavelmente, esse jogo aqui vai ser o primeiro jogo da temporada que o Bahia vai colocar o time principal. Quer dizer, é palpite aqui, tá? Eu não tenho informação concreta, mas eu acho que tem uma boa chance do Bahia colocar o time principal
para poder testar o time para a Série A, visto que é um jogo contra o time de Série A e é um clássico, e o time principal ainda não foi testado na temporada. Quando eu digo time principal, eu digo time titular. O time que jogou ontem contra o Galícia é um time de reservas. Cauli é reserva, todo mundo que jogou ontem ali são reservas. O único titular era Ronaldo. Não jogou Geo Lucas, não jogou Caio Alexandre, não jogou Everton Ribeiro, ninguém, e nem tem porquê também. Próximo jogo, eu colocaria a base de novo, mas contra o Vitória, eu acho que o Bahia já vai colocar o time principal. E aí, se o Vitória não vencer a Juazeirense e perder o Bavi, o que é possível, visto que o Bahia pode colocar o time principal, e o time principal do Bahia é melhor do que o time principal do Vitória, então o Bahia é leve favorito ali, apesar de ser no Barradão. Ou é meio pau a pau ali, né? O Vitória pode ser um pouquinho favorito. Tem gente que pode considerar o Vitória um pouco favorito por ser no Barradão, mas tá ali bem pau a pau. Não seria surpresa nenhuma o Bahia vencer. Assim como o Vitória vencer também não seria nenhum absurdo, porque o jogo é no Barradão. Mas enfim, o Vitória tem totais condições de perder esse jogo. Aí, o Vitória já se complicaria mais um pouco no campeonato. Ficaria com 4 pontos em 5 disputados, nesse cenário que eu estou projetando aqui. Então, será que o Vitória, próxima rodada, vai continuar colocando o time da base, ou vai começar a colocar o time principal? Vai começar a botar o time principal para jogo e a Vitória começar a treinar. Porque eu acho que se o Vitória for pro Bavi com 4 pontos, 3 pontos, o Vitória pode se complicar caso não consiga vencer o Bavi. Bom, eu acho que, muito provavelmente, o Bahia vai terminar à frente do Vitória no campeonato. A base do Bahia tá jogando muito, inclusive, a base do Bahia dá de 1.000-0 nessa base do Vitória. Eu fico pensando, né? Se colocar a base do Bahia para jogar a Copinha, o Bahia brigaria pelo título da Copinha. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso daí. E no Campeonato Baiano, se você colocar essa base do Vitória contra a base do Bahia, o Bahia seria favorito pro jogo. Não afirmo que iria ganhar o jogo, porque clássico é clássico. Então, clássico, você... Ainda mais garotos, né? Tem muitos jogadores aí que devem ser torcedores do Vitória, que estão em campo aí, pela base do Vitória. Mas a base do Bahia, em tese, é maior do que o Vitória. Tem Del, tem Caio Furquim, Juan Pablo, Jota, jogadores com muito potencial. E eu não consigo ver nenhum jogador dessa base do Vitória com amplo destaque, com amplo potencial. Atualmente, a base do Bahia dá de 1.000-0 na base do Vitória. Claro que tem a questão do investimento do Grupo City, né? Porque o pilar do projeto do City é a categoria de base. Mas, de qualquer forma, atualmente, a base do Bahia é muito melhor do que a base do Vitória. Então, o Bahia é melhor em tudo. A única maneira do Vitória ser favorito contra o Bahia é jogando no Barradão, ou, se for jogar no Fonte Nova, caso o Bahia coloque a base e o Vitória colocasse o time principal, o time titular. Aí o Vitória seria mais favorito ali contra o Bahia no Barradão, e na Fonte Nova poderia ser pau a pau ali, o Vitória um pouquinho favorito, talvez. De resto, velho, eu acho que o Bahia está muito acima, está muito à frente do Vitória. A gente pode ver isso daí na tabela. Até colocando a base do Bahia ainda consegue ser 6 pontos melhor do que a base do Vitória no Campeonato Baiano, disputando o mesmo campeonato, tá? Só que tem uma coisa que faz diferença. O Bahia está com o Rogério Ceni, o Bahia está com o treinador do time principal. E isso faz diferença. Se fosse treinador da base, ou algum outro treinador, pode colocar Del, pode colocar a base boa que for. O Bahia ia ter mais dificuldade. O fato de você ter o treinador do time principal treinando o Bahia também faz diferença para essa campanha do Bahia de 9 pontos e para essa campanha do Vitória que contrasta a campanha do Bahia de apenas 3 pontos conquistados até agora. E hoje, o Vitória não fez uma boa partida, primeiro tempo horroroso, de dar sono, mas o Vitória fez o gol, né? Querendo ou não, tem camisa, tem tradição. Eu acho que ainda é um time equilibrado com o Porto ali, quem sabe um pouquinho melhor. E o Vitória conseguiu abrir o placar, 1-0. Mas aí, já no final do primeiro tempo, o Porto colocou pressão. Antes disso, né, esqueci de falar, teve a expulsão do Pablo, que subiu no alambrado. E aí, velho, é um debate. Sempre que acontece isso, gera um debate, né? Você tá tirando a parte boa do futebol, que é a comemoração. Você comemorar, você extravasar com o seu torcedor. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu, particularmente, acho que poderia ser menos rígido. Assim, se dá um cartão, acho que poderia ser menos rígido, velho. É momento de descontração, momento de comemoração. Eu acho que isso torna o futebol um pouco mais chato. Mas querendo ou não, é a regra. É o que tá na regra. Então você sabe que tá na regra. Você sabe que tá lá. Aí tu vai fazer o ato pra você tomar cartão, pra tu ser expulso. Eu acho que faltou um pouco de senso realmente para o Pablo naquele lance, onde ele foi expulso e o Vitória ficou com o jogador a menos de campo. Isso daí fez com que o jogo tomasse outro rumo, né? O Porto começou a pressionar muito o time do Vitória, pressão, já no final do primeiro tempo. E aí, quando voltou, o Porto chutava a bola com perigo, aos 8 teve uma finalização perigosíssima,
Aos 9 ali, mais uma. E aí, minutos depois, aquele golaço de bicicleta. Bola na área, escanteio, a bola desvia de cabeça. E aí, um golaço de bicicleta aqui. Deixa eu ver qual é o nome do jogador, que eu nem sei, velho. É o Ítalo. Golaço do Ítalo de bicicleta. E é aquilo que eu falei, pô. Você não liga a TV num Campeonato Baiano às 4 da tarde esperando ver um golaço desse. Então, já valeu a pena, né? Já valeu a pena. E aí, velho, o Porto continuou em cima. O Porto continuou pressionando o time do Vitória. E se tivesse que ter um vencedor no jogo de hoje, esse alguém seria o Porto. Deixa eu só dar uma olhada aqui na estatística, né? Não tem estatística, né? Isso que é foda, pô. Não tem estatística aqui no Campeonato Baiano, né? Eu não consegui achar agora. Mas, enfim, o Porto jogou melhor do que o Vitória ali, ao meu ver, na maioria do jogo. Então, se tivesse que ter um vencedor, seria o Porto. Mas a partida ruim do Vitória, eu acho que Chagas demorou demais para mexer. E acho que essa base do Vitória, acho que não tem ninguém que você olhe e fala grande destaque. Esse aqui é um baita jogador. Esse aqui pode ser utilizado. Esse aqui pode ser útil. Eu acho que se tiver um, é um só. Um ou outro, dois ali. Eu, particularmente, pelo que eu vi hoje, eu não consigo ver ninguém. E os últimos 2 jogos também, o Vitória empatou os 2 em 0-0. O Vitória tem 1 gol só marcado em 3 jogos, pô. Também sofreu só 1, beleza. Mas só que, quanto mais você empata, fica ruim no campeonato. E outra, muito provavelmente mais pra frente, se tiver uma decisão Bahia e Vitória, vai ser na Fonte Nova. E agora é jogo único, né? Não é mais ida e volta. Então, não vai ter o mando de campo Vitória lá pro final do Campeonato Baiano contra o Bahia. Então a questão também, né? A final do Campeonato Baiano, veja que loucura. Se eu não me engano, eu não tô com o calendário aqui, ela pode bater com a pré-Libertadores. Então, eu não sei nem se o Bahia vai jogar essa final com o time titular. Provavelmente vai, né? Vai poupar na semifinal e aí vai colocar ali o time principal, talvez poupando uma peça ou outra ali, mas já vai colocar pelo menos o reserva, né? Mas ainda tem esse negócio, né? Ainda tem esse negócio de bater calendário com a pré-Libertadores, que eu acho um absurdo. Mas enfim, né? Então, velho, é o que eu tô falando. Próximo jogo, será que o Vitória vai com o time de novo da base? Ou será que o Vitória vai com o time titular? Porque, pra mim, se o Vitória não ganhar do Juazeirense, ele começa a se complicar um pouco no campeonato, pensando em pegar uma posição melhor. Um 3º lugar, um 2º lugar, ficar ali em 2º lugar. Eu acho que se empatar com a Juazeirense e perder o Bavi, o Vitória pode passar um perrenguezinho aí para se classificar. Mas eu ainda acho que se classifica fácil, em 4º lugar ali, pelo menos, porque se não conseguir se classificar também, aí já seria papo de você fechar as portas, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, velho, próximo jogo, bora guardar pra ver. Eu acho que se colocar esse time de novo aí e não conseguir vencer mais uma vez, pode se complicar no campeonato, né? Mas enfim, aguardar, nada que enche os olhos, tá? Esse time da base do Vitória, a base do Bahia dá de 1.000-0 no time do Vitória. A disparidade, ó, do Bahia e do Vitória tá muito grande, tá, irmão? Tá muito grande. Não tá pouco não, tá muito grande, velho. O Bahia você tem 4 jogadores, o Bahia tem uns 4, 5 jogadores aqui que eu cito que podem ser úteis no time principal. 4 ou 5 jogadores da base que eu tô falando, tá? Sub-20, sub-17, da base, pô. Del, Caio Furquim, Juan Pablo, Jota, David Martins, dentre outros. O Vitória, eu não consigo ver ninguém, sinceramente. E a própria tabela do campeonato consegue mostrar isso daí pra gente, né? Então, é isso. Mais um empate. Se empatar os 9, não classifica não, meu. Cuidado. Se empatar os 9, não se classifica. E outra coisa, se vocês não se classificarem e forem rebaixados na Série A, vai ficar sem Copa do Brasil, tá? Claro que aqui eu tô um pouco mais na gastação e já projetando cenários que é muito pra frente, né? Que é muito pro futuro. Mas, cuidado, viu? Cuidado. Só tô avisando. Cuidado, viu? Cuidado. E, desse jeito aí, o Bahia tem tudo pra ganhar mais um Campeonato Baiano, beleza? É isso aí, galera. Guardar pra ver. Próxima rodada aí, próximos jogos. E é isso, tá? Esse foi o pós-jogo aqui. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. E até o próximo pós-jogo, beleza, galera? Fui!